mas tá no seu direito como jornalista fazer isso. Ó, contanto que o Pablo fica aqui, ó, levantando o ombro, a expressão de medo que ele tá no rosto, puxando a lateral dos cantos dos lábios ali, um sorriso de nervoso, né? E ele começa a falar sem parar também, no fluxo verbal sem parar, dando um sorriso de nervoso. O jornalista percebe que conseguiu deixar o Pablo Marçal incomodado. Eu sei que você tá incomodado com essas imagens, mas assim... A cara do Pablo Marçal ali, contraindo aqui o canto da boca, né? Expressando desprezo ali, ó. Bom, vamos pegar o vídeo aqui que vocês mais me mandaram nos últimos dias, pedindo pra analisar, que é o cara que teria refutado o Pablo Marçal, colocado o Pablo Marçal contra a parede. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos analisar Pablo Marçal. Eu sei, você sabe que a gente não aguenta mais ver o Pablo Marçal aqui no canal. Tá? Só que eu fiz o último vídeo e muita gente mandou mensagem assim, de maneira muito enérgica, vamos colocar dessa forma, pedindo, né, basicamente exigindo que eu analisasse uma entrevista onde um jornalista teria colocado o Pablo Marçal contra a parede, teria refutado o Pablo Marçal, é isso que o pessoal estava dizendo nas mensagens. E me mandaram essa entrevista exaustivamente, eu tô aqui então para falar um pouquinho sobre ela, porque é uma entrevista muito interessante, é a primeira vez que eu vejo o Pablo Marçal nervoso e inseguro como nessa entrevista aqui, primeiríssima vez. Pois sem mais delongas, vamos entender que entrevista que é essa, que o jornalista Cláudio Dantas colocou pressão ali, deixou o Pablo Marçal nervoso, inseguro, se é que ele deixou, será que o Pablo Marçal ficou inseguro mesmo? Vamos então para essa entrevista aqui, pessoal, vale a pena lembrar, eu pessoalmente não tenho nada contra o Pablo Marçal, não tô aqui para atacar ele, mas tô aqui para analisar a retórica dele, o comportamento dele e talvez questionar e atacar um ou outro argumento que ele esteja trazendo, tá certo? Mas não a figura dele. Eu peço que você que tá vendo esse vídeo respeite tanto o Pablo Marçal quanto qualquer outra pessoa comentada nesse vídeo, não xingue, não ataque ninguém desse vídeo aqui, tá certo? Bom, essa entrevista foi concedida quando o Pablo Marçal estava ali como candidato da presidência da República, e ele foi em um dos programas do canal, né, enfim, revista, enfim, blog, site, jornal de notícias, O Antagonista. E lá ele foi questionado pelo jornalista Cláudio Dantas sobre alguns momentos polêmicos que o próprio Pablo já tinha protagonizado. Vamos ver como que o Pablo reage a isso e como que o jornalista consegue conferir ali um certo nível de pressão. Vamos lá. Agora um monte de gente vai te criticar. Em nome de Jesus, manda esse povo se fuder. Em nome de Jesus, manda esse povo se fu. Cara, não me parece fazer muito sentido você associar Cristo a um xingamento, a um palavrão, né? Vamos seguir. Entende? Vai cuidar da sua vida. A sua novela das 8 aqui no Antagonista. Eu não esperava tanta doideira, novela agora. Aí tem esse outro aqui. Ele define o negócio que ele mesmo fez como doideira. Mas enfim, pessoal, nesse começo aqui, o Cláudio Dantas então tá mostrando ali alguns vídeos que o Pablo protagonizou pro próprio Pablo e reagindo ali junto com ele, né? Tem mais um outro vídeo que ele vai mostrar agora. Da cadeirante. Da cadeirante. Exatamente. Vai lá, vamos pôr todos os meus vídeos aí. O senhor quer isso? Eu quero isso. Você quer isso? Nós estamos em unidade agora. Vai, levanta. Levanta. Força agora nesses nervos, em nome de Jesus. Recuperação dos nervos agora. Concentra, tira esse estado de curiosidade, concentra na poderosa, manifesta a glória dele. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Caramba. Toma. Estruturas começam a voltar. Pessoal, se eu não me engano, esse evento foi quando ele tentou curar, fazer um milagre, né? Operar um milagre ali, cooperar um milagre, né? Vamos dizer assim, porque quem faz milagre é Cristo, né? Enfim, é o Espírito Santo. A gente não tem poder nenhum para realizar milagre, mas ele estava ali tentando cooperar um milagre. Ao que eu entendo, isso aí deveria ser um evento, deve ter sido um evento do Pablo, ele ensinando as questões que ele ensina ali, e aí ele para tentar cooperar um milagre numa cadeirante. Esse vídeo é bem conhecido já, obviamente não funciona, né? A cadeirante não anda, mas ele fica lá. Abre os olhos. Dá um passo pra você pegar na mão dele, vai. Vai. Solta a sua perna direita. Vai. Vai. Caramba.
que você tá sentindo? Vontade de dar o Isso daí mesmo, não tem muito mais. Obviamente a cadeirante não anda. Colocam ela de volta. Puxa a cadeira. E vamos ver como é que o Pablo responde a isso. Isso aí. Márcia Goldsmith na antagonista aqui. O que foi isso aí? Que foi o quê? Isso. Beleza, pessoal, vamos para as estratégias do Pablo então, né? Você vê que pela primeira vez ele começa a demonstrar sorrisos de nervoso. Vou voltar um pouquinho aqui desde o primeiro vídeo que o jornalista exibiu para ele ali. Vamos ver aqui, esse foi o primeiro vídeo, né? Em nome de Jesus, manda esse povo se f... Entende? Vai cuidar da sua vida. Novela das 8 aqui do antagonista. A primeira coisa que ele fala, a sua novela das 8 aqui no antagonista. Então o Pablo já tá lá utilizando algo que ele usa muito, que é o estratagema 32, ali dos 38 estratagemas de Schopenhauer, que é o quê? Rotulando uma situação para já de certa forma descredibilizar quem tá trazendo aquela situação. Aqui no caso ele tá rotulando o programa, um programa jornalístico, como novela das 8. Então já de certa forma descredibilizando qualquer possível imagem séria, né, que o jornal antagonista tenha, ele já tá ali rotulando. É um estratagema muito comum, o Pablo utiliza muito, muitas pessoas utilizam esse estratagema, enfim, nada de muito novo aqui. Eu não esperava tanta doideira, novela agora. Aí tem. Aí aqui a hora que ele fala, não esperava tanta doideira, novela agora. A hora que ele fala doideira, novela, beleza, aqui dá pra ver certinho, ó. Como que os lábios, ele tá tentando segurar o sorriso, mas aí ele tá aqui, né? Não esperava tanta doideira. A contração lateral da musculatura imediatamente adjacente àquela lateral do canto dos lábios, que é o músculo risórios, contraindo a musculatura do canto dos lábios e estendendo a linha da boca horizontalmente, né? Então ele tá aqui, não esperava tanta doideira, né? Essa contração aqui, pra gente nesse contexto, é uma microexpressão de medo. Então ele tá tentando ali manter um sorrisão, mas aí o sorriso aqui no canto dos lábios denuncia, né? Um sorriso de nervoso. E você vê que ele tá toda hora ali, nesse momento, apertando cada vez mais a mão. Então ele tá aqui, não esperava. Tensionando mais a mão, né? O tensionamento também, conforme explicado ali no capítulo sobre tensões corporais, no canal B, no manual Getting to the Truth, tá associado ao medo também, o tensionamento repentino. Eu tô conversando com a pessoa e ela do nada tensiona a mão, né? Também tá associado ao comportamento de medo, de desconforto. Então, aí o Pablo já demonstrou insegurança. Aí você vê que ele olha pro jornalista, não esperava, novela das 8 agora. E o jornalista fica quieto, né? Olhando firme. Aí o Pablo meio que sem graça volta, faz um sorriso de medo e tensiona mais a mão. Aí tem esse outro aqui do cadeirante. Aí o Pablo faz um umedecimento labial, né? Quando a gente tá muito nervoso, muito ansioso, é comum a gente engolir em seco, umedecer os lábios para conseguir falar melhor, que é o que o Pablo acabou de fazer. E tem o vídeo do cadeirante agora, da cadeirante no caso, né? Já viu. Levanta. Ele vai tentar fazer a cadeirante andar. A gente já viu agora há pouco, né? Não dá certo. E agora tem muita coisa legal para falar, assim, do ponto de vista retórico, que o Pablo vai justificar isso daí, né? Vamos ver como é que ele responde isso. Isso aí. Márcia Goldsmith na antagonista aqui. Novamente, estratégia número 32. Márcia Goldsmith, né? Então tá ali rotulando como se fosse um programa de fofoca. Novamente, estratégia que o Pablo utiliza muito. A estratégia 32 é você colar um rótulo ali, uma imagem. Então ele vai lá e fala, novela das 8, Márcia Goldsmith. Então ele tá dizendo o seguinte pra você que é público, olha, nem perca seu tempo vendo essa entrevista, levando esse jornal a sério, porque esse jornal aqui não é sério. Esse jornal aqui é Márcia Goldsmith, é fofoquice, é novela das 8. Então ele já está ali tentando descredibilizar, com essa estratégia verbal dele, o mensageiro, né? No caso do mensageiro ao jornal, e não entrando no mérito, para evitar que o público entre no mérito de debater a mensagem que está sendo falada ou que vai ser expressa ali pelo jornal. E vamos seguir aqui. O que foi isso aí? Que foi o quê? Isso aí era o. O jornalista pergunta, né? O que foi isso aí? O Pablo devolve com uma outra pergunta, uma estratégia de evasiva verbal, né? O que foi o quê? Isso aí era o quê? Aí não deu pra ver, dá pra Não deu pra ver? Novamente uma outra resposta evasiva verbal. ver nitidamente. Era um evento, era o. Continua sendo um evento. Treinamento? Sim. O que você viu com seus olhos? Não sei. Aí a estratégia padrão do Pablo, né? Ele sempre tira o foco, aquela estratégia que a gente comentou em algumas lives, que é você tirar o foco de você. Quando várias pessoas estão te questionando sobre algo, você é o foco, as pessoas querem ouvir você falar naquele momento. Se você devolve a pergunta e joga o foco para outra pessoa, a pressão passa a estar sobre ela e não sobre você. Quando alguém está te interrogando, está te perguntando, a pressão cai no seu colo, né? Se você usar essa estratégia que o Pablo fez, você devolver a pergunta com uma outra pergunta, você coloca a pressão na outra pessoa. Então o jornalista vai lá e fala, o que foi isso daí? O Pablo, o que foi o quê?
Isso aí é um evento, Pablo? O que você viu com os seus olhos? Percebam que o Pablo, percebam o detalhe, ele faz uma pergunta aberta, né? O que você viu? E olha o que vai acontecer, o jornalista que vai entrar agora no papel de ter que se justificar. Não sei, a impressão que dá é que é como se você estivesse num culto, tentando realizar algum tipo de milagre ali. Aí o jornalista vai tentando ali se justificar e o Pablo já vai sair do assunto, já vai começar a usar ali a evasiva verbal para ir para outro caminho. Sabe, vendo você colocando isso aqui no jornalismo, minha vontade era de realmente não ter feito ela andar, né? Ainda bem que ela não andou. Imagina se ela... Se ela anda, seria fantástico. Ah, então. Só que é o seguinte, esse é o problema do Brasil. As pessoas têm medo de errar, têm medo de... O Pablo já consegue ele redirecionar a conversa e agora ele já nem respondeu a pergunta que o jornalista fez. Mas o que era aquilo ali? Era não sei o que, ele já... então, o que você viu? Pois é, mas então, esse é o problema do Brasil. E aí já mudou de assunto, já tá indo para outro, né? Encaminhando ali a conversa para outro rumo, já saindo daquilo que foi perguntado inicialmente pelo jornalista. E fala, aí eu como cristão, se você pedir oração para mim, eu nunca vou negar. Um cristão que nega oração, ele é um covarde. Esse é o nosso problema no país. Ninguém presta. E aí, ao invés da gente estar discutindo o futuro, você tá pondo 3 vídeos, eu nunca vi o tamanho baixaria, mas tá... Novamente, ó, você tá colocando 3 vídeos que eu nunca vi tamanha baixaria, né? Então, novamente tá rotulando, usando o estratagema 32. Pessoal, para vocês entenderem, quando a gente fala ali de dialética, né? Perdão, da dialética erística, que é o que Schopenhauer vai apresentar pra gente aqui nos 38 estratagemas, há basicamente 2 formas de você abordar uma questão ou de você argumentar uma questão. Ou de atacar um argumento também. Você pode fazer isso da maneira ad rem, que é quando você discute a tese em si, né? Você vai lá e debate a mensagem. E quando você faz a versão ad hominem, que é quando você debate as pessoas ou a pessoa envolvida naquela mensagem. Então, quem foi que falou, quem foi que concordou. Então, você vai debater ali o ad hominem em relação às pessoas, a figura ali daquela mensagem. E o Pablo, ele adota muito essa estratégia. Sempre que ele vai tentar refutar alguém, ou atacar, ou ganhar um argumento, pode perceber que ele vai muito rápido pro ad hominem, né? Para desqualificar quem foi que falou. Ele não tenta mexer tanto na tese, na mensagem que está sendo ali discutida ou questionada, mas sim em debater quem foi que falou. Até porque, como a gente já falou em outras lives, em outros vídeos aqui no canal, o Pablo preza muito na sua retórica pelo ethos, em manter a imagem dele sempre uma imagem de dominância, uma imagem de, uma palavra que ele mesmo usa, de governância, né? Então ele tenta sempre manter a imagem de um governante. Então uma estratégia dele é falar de algo de alguma forma para manter a imagem dele positiva, ao passo que para ganhar um argumento de uma outra pessoa, ele vai procurar ali evidências, enfim, ou estratégias retóricas para diminuir a imagem daquela pessoa. Então ele sempre vai tentar dar a volta, muitas vezes ele tenta fazer isso, dar a volta e não responder a questão de forma direta, mas sim vencer a argumentação tentando desqualificar a pessoa e não a mensagem em si. Aqui agora, né? Ele falou, uma baixaria... É o nosso problema no país. Ninguém presta. E aí, ao invés da gente estar discutindo o futuro, você tá pondo 3 vídeos, eu nunca vi o tamanho baixaria, mas tá no seu direito, como jornalista, fazer isso. E aqui dá pra ver muito bem, né, pessoal, pela diferença de postura, como que o Pablo tá inseguro, né? Repito, é a primeira vez que eu vejo ele tão inseguro assim, quanto em qualquer outro vídeo ou entrevista que ele participou. Faça uma comparação entre a postura do jornalista e a postura do Pablo, né? O Pablo tá aqui fazendo mais uma vez o sorriso de nervoso, né? Esticando aqui as laterais do canto dos lábios, subindo as sobrancelhas e abrindo ali levemente, né? Aumentando a abertura ocular. Então tá aqui. As mãos ali tensionadas, né? Tá apertando os dedos e o ombro direito, né? Levemente tensionado. Então ele tá aqui. Você, né? Uma baixaria, né? Mas enfim, né? E falando sem parar ali, né? Com fluxo verbal ali, cuspindo palavras, que geralmente é um indicador também de nervosismo. Quando a gente tá mais calmo, a gente consegue falar de maneira mais calma, mais bem colocada. Quando a gente fica nervoso, a gente vai simplesmente cuspir uma palavra atrás da outra, né? Igual o Pablo tá fazendo agora nesse momento aqui. Basicamente isso que o Pablo tá fazendo. E o jornalista tá aqui, ó, com o peito estufado, o tórax livre, né? A mão levemente apoiada ali nas pernas e olhando fixamente pro Pablo Marçal. Então, o jornalista nessa figura comparativamente ali transmitindo, nesse frame, né, comparativamente transmitindo muito mais segurança que o Pablo. E a gente não discutiu nada, vai acabar o tempo daqui a pouco, a gente não falou nada sobre... Não tem problema não, a gente estende, não tem problema. Tá, tudo bem, até te perguntei. Novamente, quando o jornalista fala assim, não tem problema, a gente vai estender, a gente estende o tempo, vê que o Pablo faz ali um turtle effect. Daqui a pouco a gente não falou nada sobre... Não tem problema não, a gente estende, não tem problema. E novamente outra microexpressão de medo, ó. Olha os cantos dos lábios esticando lateralmente.
Então, mais uma vez, o Pablo demonstrando aí, nesse momento, alguns sinais de insegurança. Mas eu quero voltar um pouco pro argumento dele, né? Como que ele se defendeu ali, dizendo que quem é cristão e não faz oração é covarde. Vamos ver isso aqui. Era um evento, Continua sendo um evento. Treinamento? Sim. O que você viu com seus olhos? Não sei, a impressão que dá é que é como se você estivesse num culto, tentando realizar algum tipo de milagre ali. Eu, vendo você colocando isso aqui no jornalismo, minha vontade era de realmente não ter feito ela andar, né? Ainda bem que ela não andou. Imagina se ela anda. Se ela anda, seria fantástico. Ah, então. Obviamente. Só que é o seguinte, esse é o... Obviamente, se a mulher anda, teria sido maravilhoso. Independente de qualquer questão, qualquer xingamento, qualquer ataque, teria sido maravilhoso. Mas vamos ver como é que ele se defende. Só que é o seguinte, esse é o problema do Brasil. As pessoas têm medo de errar, têm medo de falhar. E eu, como cristão, se você pedir oração... Tá, ele vai dar a entender que as pessoas têm medo de errar, têm medo de falhar. Aí esse caso que está sendo usado como debate, que é o caso dele ter feito tentado cooperar um milagre ali. Ele vai falar, eu como um cristão, eu não fui covarde, eu fui lá e orei, né? Então ele está tentando pegar. Então basicamente ele está partindo de um caso individual ali, né? Onde ele fez uma oração, enfim, tentou cooperar um milagre. E ele está dizendo que justamente aquilo ali, essa situação, né? A resposta que ele está dando é, eu sou um cristão, eu não fui covarde, eu fui lá e orei, muitas pessoas não têm coragem e tal, e esse é o problema do Brasil. Então, de um caso individual, generalizando para explicar uma questão de um país inteiro, né? Isso, pessoal, pode ser visto primeiramente como estratagema número 11. Estratagema número 11 é basicamente você pegar um caso particular para tentar explicar um conceito de forma geral. Então, é quando você pega casos individuais, tá certo? E simplesmente explica algo de forma geral, sem questionar pro seu oponente se ele concorda com o que você tá falando. Aqui, inclusive, o Schopenhauer diz o seguinte, ó: não se deve perguntar se ele admite essa verdade em geral, mas sim introduzi-la depois como estabelecida e reconhecida. Então ele vai lá e fala assim, ó, isso aí que aconteceu é o seguinte, eu fui lá, eu orei, e muita gente é covarde, as pessoas são covardes, não sei o que, não tem medo de ir lá e fazer, eu fui lá e fiz, e porque as pessoas não fazem, esse é o problema do Brasil, vocês ficam lá reclamando de mim. Então você vê que ele primeiro já faz uma evasiva verbal, ele não responde diretamente sobre a questão, não, por que você fez isso? E a resposta dele é uma generalização, partindo de um caso particular, né? Uma estratégia indutiva, quando eu pego um caso específico ou casos específicos para explicar o todo. E também, obviamente, quando eu saio de um caso ou de casos específicos para generalizar uma afirmação, eu estou também fazendo uma falácia da generalização apressada, que é justamente o que o Pablo está fazendo, né? Olha, isso daí eu vou te falar, as pessoas têm medo, têm vergonha, eu sou um cristão, eu fui lá, eu orei, e as pessoas não oram porque têm medo, e isso é o problema do Brasil. É como se, de certa forma, você concordaria com ele se você também orasse na frente de todo mundo, que aí você mostra que você é corajoso, e isso resolveria o problema do Brasil, né? Obviamente que não preciso nem dizer que isso é uma falácia formal. Agora, se a gente analisar essa fala isoladamente, será que a gente consegue encontrar na própria fala do Pablo Marçal um erro de substância mesmo? Vamos ver o que ele fala aqui, né? O que ele diz que é ser cristão. Vamos ver a fala completa. Então, só que é o seguinte, esse é o problema do Brasil. As pessoas têm medo de errar, têm medo de falhar, e eu, como cristão, se você pedir oração para mim, eu nunca vou negar. Um cristão que nega oração, ele é um covarde. Um cristão que nega a oração é um covarde. Tá certo, esse é o primeiro aspecto aí. É uma máxima que o Pablo levanta. Seria uma máxima inquestionável aí. Esse é o nosso problema no país. E esse é o nosso problema no país. Ninguém Generalização apressada. presta. E aí, ao invés da gente estar discutindo o futuro, você está... Ninguém presta. E ao invés da gente estar discutindo o futuro, você está aqui me atacando. É mais ou menos isso que ele quer deixar implícito. Tapando 3 vídeos, eu nunca vi o tamanho, baixaria, mas tá no seu direito, como Qual era a tua pretensão ali com ajudar ela, só isso. Ela não levantou, eu virei. Você achava que era possível fazer ela andar? Se eu não orasse, claro que eu pensei que era possível. Se eu não orasse, claro que eu pensei que era possível. O que é isso? Eu não sou um palhaço para orar achando que não vai, eu sou um cristão, cara. Eu sou um cristão. O negócio é que tem gente que é covarde, não tem coragem de ajudar. Mas aqui... E ele vai lá e faz então a máxima, né? Como se ser um cristão, de certa forma, estivesse ali associado àquilo que ele está fazendo, pode ser definido como ser um cristão. Olha, eu tô ali orando na frente de todo mundo, eu tô ali no meio de milhares de pessoas, num evento pago para outras coisas ali, orando, exigindo ali um milagre, né? E isso, de certa forma, é ser cristão. Então ele tenta encerrar o assunto com uma manutenção da aparência, né? Fazendo um apelo a valores religiosos.
E aí a gente vai tentar ver essa fala de novo. Então, ser um cristão que não aceita a oração, né, que não ora pelo outro, é covarde. É isso mesmo que ele fala, né? As pessoas têm medo de errar, têm medo de falhar. E eu, como cristão, se você pedir oração para mim, eu nunca vou negar. Um cristão que nega oração, ele é um covarde. Se você pedir oração para mim, eu nunca vou negar. Então ele fez ali uma premissa universal, né? Nunca vou negar. E um cristão que nega oração é um covarde. Olha, analisando essas falas separadamente, aí sim, um pouquinho do ponto de vista cristão, isso não me parece ser verdade, não. Que primeiro ponto, né? Existem orações que podem ser pecaminosas, inclusive tudo aquilo que foge do modelo de oração ensinado por Jesus Cristo, na forma do Pai Nosso, né, que ele apresenta ali em Mateus, no Evangelho de São Mateus, imagino que é ali 6, do 5 ao 13, enfim. Tudo aquilo que foge do Pai Nosso pode ser uma oração pecaminosa, assim, né? Imagina, você tem um problema com uma pessoa ali do seu dia a dia, do seu convívio, do seu vizinho. Aí você faz uma oração assim: Deus, por favor, manda um raio na cabeça dessa pessoa para que esse problema tal. Essa oração, ela é altamente pecaminosa. Você está fugindo ali do Pai Nosso, você está fugindo de uma linha importantíssima do Pai Nosso, que é: perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu rezo para que a pessoa que me ofende morra, eu já estou fugindo diretamente dessa linha do Pai Nosso, né? Que é o modelo ensinado por Cristo. Então, nesse primeiro ponto já dá para entender que não é verdade, né? Que você tem que atender qualquer oração. Nunca vou recusar uma oração. Isso não faz sentido, né? Ademais, a gente sabe que existem formas de orações que podem ser pecaminosas, diretamente pecaminosas, sim. Tem um artigo aqui do site do Padre Paulo Ricardo, o maior pároco do Brasil, que ele vai falar da oração que tenta a Deus, quando uma oração pode ser pecaminosa, né? Então ele vai falar aqui, ó, no Evangelho de hoje, Jesus nos revela que pode haver pecado até na oração. O Evangelho inicia com alguns mestres da lei e fariseus dizendo a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. É uma espécie de oração assim, né? Deus, eu quero ver um milagre. Para eu crer, eu preciso de um milagre. Se o Senhor é bom, mostra aí, faz esse milagre pra gente ver. Não é mais ou menos o que aconteceu na situação da cadeirante? Que ele vai lá: Senhor, ele começa assim: isso aí é problema seu. Ele começa a oração assim: isso aí é problema seu, Senhor. Me parece muito nessa linha de oração que o Pablo Marçal faz ali pra cadeirante, né? Tentando Deus a mostrar um milagre. Eu quero que você mostre um milagre agora. Como diz o Padre Paulo aqui, ó, é uma oração, mas feita de forma ímpia. Na verdade, é o contrário do que deveria ser a oração verdadeiramente cristã. A oração é um ato de louvor, de amor e de devoção para com Deus. Quando você vai lá na frente de todo mundo e fica pedindo um milagre, né, um sinal para Deus, como os fariseus fizeram para Cristo, o que o padre fala aqui pra gente? Esse outro tipo de oração é, na verdade, um desafio e uma ofensa, porque você tá tentando Deus. Em vez de crer, você tá querendo usar Deus como instrumento. Então me parece muito mais associado isso que o Pablo Marçal faz ali na hora, né? Que ele para todo o evento e parece que ele quer pegar Deus ali como se fosse um instrumentinho ali, pegar, ó, vou usar o instrumento agora e a mocinha vai andar. Pá! Usei! Anda aí! Vai, vamos! Bora! Anda aí! Né? E a gente vê que não é assim, e essa oração pode ser vista assim como uma oração pecaminosa, né? Seguindo aqui mais adiante, ó, Nosso Senhor, quando nos ensinou a rezar, ensinou primeiro a louvar a Deus. Como que começa o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, antes de qualquer coisa, antes de você pedir, faz isso, faz aquilo, o primeiro ato que você tem que fazer, segundo Jesus Cristo, né, que é Filho de Deus e é o próprio Deus, é louvar, é glorificar o nome do Senhor. E então, já cai por terra essa ideia que o Pablo Marçal disse que não, eu como cristão tenho que atender um pedido. Cristão que nega oração é um covarde, né? Eu nunca vou negar. Então já cai por terra aí, dependendo da oração que você tá fazendo, se você compactuar com essa oração, você já está pecando, conforme a própria palavra, né? E o magistério nos mostra. Mas ainda tem um terceiro ponto. Essa fala do Pablo Marçal me soa muito problemática quando ele associa, de certa forma, a covardia. Por quê? A covardia é o oposto da coragem. A coragem é uma das virtudes cardeais. Então, qualquer cristão que se preze, ele vai buscar as virtudes. E a coragem é uma delas. Então, quando ele fala covarde, ele está colocando ali uma pessoa que seja cristã no pior ponto possível, que é o ponto oposto à virtude da coragem. Mas essa frase me soa muito, muito controversa. E eu vou explicar o porquê, como cristão, tá? Vamos ver de novo, ó. É o problema do Brasil. As pessoas têm medo de errar, têm medo de falhar. E eu, como cristão, se você pedir oração para mim,
Eu nunca vou negar. Um cristão que nega oração, ele é um covarde. Um cristão que nega a oração, ele é um covarde. Como a gente viu, tem orações que fogem do Pai Nosso, são pecaminosas, tem orações que você está tentando a Deus e por si só são pecaminosas, tanto que o próprio Cristo dá uma bronca ali nos fariseus, né, quando eles ficam tentando ele. E o terceiro ponto, a associação da covardia, na verdade é o extremo contrário. Se você é cristão, é aí sim que você tem que tomar muito cuidado com a sua oração para não ser um covarde. Né? Vou explicar meu ponto. E é um ponto, pessoal, altamente voltado para quem é cristão. Se você não é cristão, você não precisa concordar com o que eu vou dizer agora. Eu estou dizendo do ponto de vista de um cristão para outro cristão, porque aparentemente o Pablo Marçal também é. Mas então quem nega a oração é covarde. E como cristão eu me importo em não ser um covarde. Eu me importo em ser uma pessoa corajosa em falar a verdade, né? E dentre vários outros atos de coragem. Vamos pegar essa fala do Pablo Marçal e levar ela a uma consequência. Imagine que você é um cristão e como cristão você segue os 10 mandamentos e o 5º mandamento em específico é não matarás. Então você é contra a ideia e o ato, enfim, de tirar a vida de um inocente, tá certo? Sem qualquer justificativa. Tá, imagine que nesse contexto, você cristão acredita nisso, obviamente, né? Você é cristão. E então, chega em dado momento ali uma amiga sua e ela diz que ela quer fazer um aborto. E você vai lá e ela fala, olha, vou fazer um aborto, né? Ora por mim aí, pra dar tudo certo, pra não acontecer nada de errado comigo. Você vai virar e vai atender essa oração e vai falar, opa, eu sou um cristão, eu não posso ser covarde, eu não posso negar a oração. Se você fizer isso, você está sendo ali, primeiro, errado, equivocado, está contribuindo para o pecado dela, como cristão, estou dizendo apenas como cristão, e de fato está sendo um covarde. Porque provavelmente você deve estar pensando algo assim, putz, eu não vou falar para ela que o que ela vai fazer agora é pecado, além de ser um crime contra a lei natural, eu não vou falar isso para ela porque vai que ela fica brava, vai que ela me ataca, ela me xinga, ela me expõe na internet, as pessoas me cancelem, não, é mais fácil eu concordar, falar, opa, eu vou orar por você. Não, se uma pessoa vem apresentar para você uma oração que vai contra os fundamentos cristãos, você não pode atender essa oração, né? Se você fizer isso, você provavelmente está sendo um baita de um covarde, está com medo ali de ser rechaçado publicamente, de criar uma tensão entre essa pessoa que você conhece, nesse exemplo hipotético que eu dei, entre essa sua amiga. Então, num momento desse, mais do que nunca você precisa se posicionar, conversar com a pessoa e orientar ela como um cristão, né? Explicar para ela a respeito do 5º mandamento, não matarás, enfim, né? Que proíbe a gente de tirar a vida humana, matar uma pessoa por vontade própria, um inocente sem nenhum motivo, né? Matar um inocente sem nenhum motivo. Então, essa frase do Pablo me parece problemática porque é justamente o contrário. Existem orações que devem ser negadas para que você não peque, para que você não influencie o outro no pecado, e não fazer isso é um baita de um ato de covardia. Coragem mesmo é você lidar com uma situação dessa quando tem um problema, uma questão próxima de você. Imagina uma amiga próxima que fala pra você que vai cometer isso. É você ir lá, falar, olha, explicar pra ela sobre o 5º mandamento. Ao invés de você simplesmente falar, não, vou orar, você explicar, você ajudar ela, né? Porque a pessoa tá com um problema, não basta você dizer que vai orar. E oração é necessário pra vida do cristão. Mas você tá fazendo a caridade, a sua amiga lá, ela não tem questões financeiras, nesse exemplo hipotético que a gente colocou aqui, pra lidar com um filho. Você vai falar pra ela, olha, não aborta porque é pecado, mas e aí? Você não vai fazer a caridade, não vai ajudar ela? A caridade também é uma das virtudes cristãs. Então, eu acho muito fácil chegar com um jargão pronto e dizer, eu nunca nego oração porque negar oração é coisa de covarde. Como um cristão, eu não concordo nem um pouco com essa frase, eu acho ela muito equivocada e perigosa, tá certo? Vamos seguir aqui então. Esse é o nosso problema no país. Ninguém presta. E aí, ao invés da gente estar discutindo o futuro, você está pondo 3 vídeos, eu nunca vi o tamanho, baixaria, mas está no seu direito, como jornalista, fazer isso. E a gente não discutiu nada, vai acabar o tempo daqui a pouco, a gente não falou nada sobre. Não tem problema não, a gente estende, não tem problema. Tá, tudo bem, até te perguntei. Então, assim, o que é o nosso problema no país? Vamos pegar sempre... Vocês podem bater o tanto que quiser. Que interessante, como que o Pablo fica nervoso. Não, tudo bem, tem problema, a gente pode falar, então. Vocês podem pegar sempre, tudo que quiser. E começa a entrar num assunto, sabe? Vai pra outro, entra em um. Aqui ele demonstra uma dificuldade cognitiva em continuar falando sobre o assunto, né? Eu não sei se ele pensou que ele ia falar algo e o jornalista ia ficar bravo e ia começar a falar, porque o jornalista só deixa ele falar. O jornalista faz uma pergunta, mostra uma evidência complicada pro Pablo lidar, faz a pergunta e fica quieto. E fica esperando. E vai só pontuando aqui. Não falou nada sobre. Não tem problema não, a gente estende, não tem problema. Tá, tudo bem, até te perguntei. Tem problema, até te perguntei. Então, então assim, assim, esse é o problema do Brasil. Lá. Novamente aqui, ó, a expressão de medo, aqui dá pra ver nitidamente, né, ó. Tá aqui, então, tensionando lateralmente os cantos dos lábios, as mãos tensionadas aqui e os olhos até levemente arregalados. Então o Pablo tá aqui, ó. Várias microexpressões de medo, entra num assunto e já joga outro. Não, então, vai acabar o tempo, ó. Não posso falar mais? Então, até bom que tá te perguntei. Então, ó, esse é o problema do Brasil, né? Ó, vocês podem bater à vontade. Ele vai jogando vários assuntozinhos ali sem concluir nenhum. O que é o nosso problema no país? Vamos pegar sempre
Vocês podem bater o tanto que quiser. Eu estou aqui seguindo meu coração. Enfim, aí ele vai para uma atestação pessoal, novamente faz outra microexpressão de medo ali, ó. Eu tô aqui seguindo meu coração. Né? Então, assim, nesse momento o Pablo ficou extremamente desconfortável. Né? Então o jornalista teve ali uma grande sapiência em apresentar uma evidência, porque a evidência é difícil de você lidar, e fazer perguntas pontuais, e insistir nas perguntas. Tanto que você vai ver agora que o jornalista ele vai falar algo e vai voltar, vai insistir na pergunta de novo, sobre o que o Pablo tava fazendo com aquela menina ali, com a cadeirante. Isso é uma opção pro Não, país. mas o Pablo, que você viu tá nítido. Eu queria entender. O Pablo falando rápido, não, você viu, tá nítido. Qual era a tua pretensão ali com a... Ajudar aquela... ela, só isso. Ela não levantou, Você achava que era possível fazer ela andar? Não, o jornalista ele volta na pergunta. Gente, isso é um ponto importante. Debatendo com alguém, tenha em mente o que você vai perguntar, né? Espere a pessoa, se ela estiver fazendo um teatrinho ali, deixa ela fazer o teatro dela, espere, torne a perguntar aquele mesmo ponto. Espere, respire mais um pouco e torne naquele mesmo ponto. É o que o jornalista está fazendo e com muita calma, com a postura encaixada aqui, ó, o peito para frente, sem obstruir o tórax, sem ficar colocando o braço aqui na frente, sem demonstrar tensionamento. Nem na face esse jornalista fica, ele não fica assim, ó. Não, mas isso aí que você tá falando tá errado. O jornalista fica aqui, ó. Olha, Pablo, não há problema nenhum, né? A gente só quer entender realmente o que foi que aconteceu naquele momento. Então, com muito controle, com muita calma, tornar, né, e insistir naquela pergunta com muito controle, com muita calma, sem perder ali as emoções, né? Sem sair gesticulando de forma desregrada, como o Pablo tá fazendo agora, né? Demonstrando segurança, enfim. Eu não orasse, claro que eu pensei que era possível. Então são estratégias aí, pessoal, tá certo? Essa foi a entrevista que vocês me pediram pra estar reagindo, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que meus pontos aí tenham ficado claros, espero ter contribuído da melhor maneira possível. Se você gostou, deixe seu comentário aqui, tá certo? Me ajuda pra caramba. Curta esse vídeo e compartilhe também com quem você conhece que quer ver o Pablo Marçal. Tem muita gente que fala assim, eu quero ver o Pablo Marçal, alguma pessoa debatendo com ele de frente, uma pessoa que consiga debater com ele, colocar ele contra a parede. Manda esse vídeo aí então pra esse seu amigo, pra essa sua amiga, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um grande abraço, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!